Eu e você vivemos em uma época em que é muito comum confundir sentimento com fraqueza. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que ser frio, ser uma pessoa mais apática, ser uma pessoa mais foda-se, é o caminho pra viver sem se machucar demais. Mas e se a gente deixar a nossa empatia ser a nossa maior virtude? Enquanto o Tanjiro passa capítulos e capítulos cortando cabeça de vagabundo, a gente consegue perceber em dado momento que ele é diferente dos outros caçadores. O Tanjiro é especial, porque ele é um ser humano, enquanto os outros meio que esquecem isso na maior parte do tempo. E a humanidade que eu quero dizer tem muitos sentidos, né? Então é bom explicar isso melhor. Porque a partir do momento que tu vê um demônio, por exemplo, querendo matar alguém, pô, o teu bagulho vai ser, caralho, eu vou matar ele, né? Antes dele matar alguém. Essa é a ideia básica. Só que o Tanjiro, ele age assim, mas não só assim, porque não é tão superficial esse sentimento nele. Enquanto os outros matam meio que instintivamente pra proteger quem eles amam, pra proteger eles mesmos, o Tanjiro mata pelos mesmos motivos, mas com um peso a mais, porque ele sempre se lembra da história que tem por trás de cada Oni. Todos eles já foram pessoas. Nós já fomos todos iguais. Esse é o maior sentimento que o Tanjiro passa pra mim. A humanidade, a empatia. E isso é absolutamente incrível nesse personagem. Ele é o personagem que mais transpira esse sentimento. O Tanjiro entende que tem que eliminar esses monstros, que tem que limpar o planeta Terra para que as pessoas não sofram. Mas ele também entende outra coisa. Esses Onis que ele tá exterminando também são pessoas que também sofreram e também sofrem. E isso tem um peso insano na cabeça dele. E deveria ter na cabeça de todo mundo, mas não tem. Não é assim que funciona. Porque depois de um tempo vivendo nessa vida, os personagens comuns, entre muitas aspas, né, que são todos os outros, eles meio que começam a agir no automático, agir como se fosse justificável. E até que é justificável, mas ainda assim não precisa ser tão fácil. O mundo não é fácil. E o mundo te machuca. Tudo que tem ali tá ali pra te machucar. E depois que tu se machuca, é muito fácil se tornar uma pessoa amarga. Mas com o Tanjiro não é assim. Ele tem uma das piores histórias de todos os animes. Ele tem... É claro que é o arquétipo de protagonista de Battle Shonen, que é um cara que perde a família, ele meio que tem tudo pra ser o maior filho da puta de todos os tempos, e aí ele é muito foda, tá ligado? Só que mesmo assim ele é diferente dos outros. Mesmo quando a gente vai pra outros protagonistas de Battle Shonen com características parecidas, com histórias parecidas, tipo, sei lá, o Naruto, por exemplo. Ainda é muito diferente. Até os Onis mais bucha de canhão que ele pode enfrentar, o Tanjiro, mata. Ele mata. E ele ainda assim sente todo o peso daquela morte. Mesmo aquele Oni que aparece durante, sei lá, 35 segundos em um episódio só do anime, vai ter pro Tanjiro uma importância tão grande quanto qualquer outro vilão, cara. Qualquer outro Oni. Isso é insano, cara. Isso aí é um bagulho que, quando a gente se coloca no lugar, a gente entende o quão grandioso é. E isso é inspirador. Eu acho que na vida real, a gente meio que acaba agindo como os outros personagens de Kimetsu. Tipo os Hashiras, por exemplo. Que a gente entende ter um certo protagonismo, a gente tem uma importância, a gente se coloca em pedestais e coisas assim. E é comum, porque todo mundo se enxerga como sendo importante, afinal se enxerga por esses olhos, né? Os olhos de quem é importante. Então é o óbvio a se fazer. Só que... E quando a gente entende que não existe esse protagonismo todo na nossa vida? Isso aí é muito interessante também, cara. Porque, pô, para pra pensar. E quando foi a última vez que tu, sei lá, deu bom dia pra algum estranho, tá ligado? Quando foi a última vez que tu fez alguma coisa pra alguma pessoa só porque tu se colocou no lugar dela e tu pensou, caralho, eu precisaria dessa ajuda se eu tivesse nesse momento aí desse jeito. Cara, isso é muito menos comum do que deveria ser. Todo mundo tem essa capacidade de pensar desse jeito, mas nem todo mundo pensa assim. A maioria das pessoas opta por não pensar assim, na verdade. Não é nem que não pensou nisso. As pessoas, eu acho que normalmente pensam sobre isso e aí em seguida pensam, caralho, foda-se. E aí fica por isso. E eu acho que isso é bizarro, cara, na real. Porque, pô, em que planeta que a gente vive, cara? Pô, se todo mundo fosse assim, imagina o tanto de problema a menos que teria no mundo, cara. Claro que não é tão fácil assim, simplesmente exigir que todo mundo tenha uma característica igual, né? Óbvio que não ia ser. Mas, porra,
Precisava ser tão pouca gente assim? Acho que não, tá ligado? Esse é o ponto. Então é sempre bom a gente aprender, né, cara? Eu gosto muito de aprender e eu entendo que sempre dá pra gente aprender com os nossos personagens favoritos, né? Que, claro que parece idiota pra caralho, né? Porra, é um desenhozinho de um maluco matando bichinho, tá ligado? E aí, porra, tu vai, sei lá, mostrar isso pra um adulto que se preze, ele vai olhar e vai falar, caralho, e aí, tá ligado? Porra, que isso muda na minha vida? Eu tenho que acordar 6 horas da manhã amanhã, amigão. Pegar 2 busão, tá ligado? Porra, não vai mudar nada, tá ligado? E não vai mesmo, se tu olhar desse jeito, nada nunca vai chegar perto de furar essa carapaça do caralho aí, tá ligado? Vai ser sempre isso daí, pô. E aí que mora o perigo, porque a maioria das pessoas é assim. Porque o mundo machuca as pessoas. E quando a gente se machuca, é fácil se tornar amargo. Essa que é a grande parada, entendeu? Eu acho muito interessante toda essa ideia de a gente realmente se colocar no lugar das outras pessoas. Pô, tu sai na rua, vamos supor. Tu foi comprar pão, tá ligado? Tu foi comprar pão, de manhã. É isso aí, tu foi comprar um pãozinho e um bagulho aí pra tu tomar um café. Legal. Aí, cara, para pra contar. Na próxima vez que tu fizer isso de verdade, para pra contar. Quantas pessoas cruzam o teu caminho? Quantas pessoas tu consegue ver na rua? Conta. Cada uma delas. As pessoas que passam de carro. As pessoas que estão perto de ti aí. Que tu enxerga. Todo mundo que tu enxergar, tu conta. Vai ver quantas pessoas tem, cara. É absurdo, pô. Tem muita gente no mundo. Tem muita gente no mundo, pô. Caralho, é ridículo. E todas essas pessoas têm uma vida exatamente igual à tua. Não igual no tipo, porra, todo mundo gosta de Pink Floyd. Infelizmente, não. Mas deveria. Mas igual no sentido de que se a gente excluir tudo que tem de externo, tudo que tem de influência do mundo em nós, a gente é igual, cara. A gente é todo mundo a mesma coisa. Todo mundo é a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, dentro da nossa cabeça, todo mundo é igual. Por quê? Por quê que a gente não deixa o nosso sentimento falar mais alto do que essa ideia de... Cara, foda-se os outros, porra, não sei o que, cara. Desde quando, tá ligado? Desde quando que isso aconteceu? O que deu errado, tá ligado? O que deu errado, cara? Isso é bizarro. A gente não entende as proporções das coisas. É tudo muito grande pra gente, porque na nossa cabeça a gente vê tudo como se fosse menor do que é, porque na nossa cabeça o que tem de maior é a gente. Só que a gente não consegue entender. A gente não consegue conceber que tem 8 bilhões de cópias dessa mesma porra que tá pensando agora, tá ligado? Não tem como. Não tem como. Mas se a gente fizer um exercício, cara, em escala microscópica desse número, pega 10 pessoas, pega 30 pessoas, sei lá, tá ligado? Pega 5 pessoas e aí pensa, se coloca no lugar delas, tá ligado? As pessoas mais próximas aí de ti, os teus amigos, familiares, colegas de trabalho, tá ligado? Qualquer coisa. Pensa nessas pessoas aí e observa elas agindo. Observa elas vivendo. Escuta elas. De verdade, assim. Escuta pensando. Escuta ativamente. Não só entrou por um lado, saiu pelo outro, foda-se, vida que segue. Não. Escuta de verdade, tá ligado? O que elas têm pra dizer. Como elas se sentem, o que elas estão pensando, o que elas querem, o que elas não gostam, o que elas têm medo, tá ligado? Cara, as pessoas são muito profundas. As pessoas são tudo. E a gente não se dá conta disso, muitas vezes. E eu me incluo nisso, tá? Eu tô falando aqui como se eu estivesse me colocando num pedestal, mas não é. Eu sou exatamente assim e é por isso que esse vídeo existe. É absolutamente normal ser desse jeito. Só que o fato é que a gente tem que ser melhor e não normal. A gente tem que tentar pensar além e melhorar, né? Eu acho que nada mais justo do que a gente tentar pensar mais a respeito dessas coisas.